uma vez. Cremos que Deus tem algo para nós nesta noite. Senhor Deus, Pai misericordioso, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade do Senhor ter nos trazido aqui para te adorar, para louvar este nome maravilhoso, o nome do Senhor Jesus Cristo, e que nada venha impedir a nossa adoração, que nós possamos, Senhor, sair daqui recompensado, e que todo o espírito ao contrário da tua palavra, Senhor, possa sair daqui, Senhor, e somente o teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, e nada venha atrapalhar a nossa comunhão contigo, Senhor, e possamos estar pertinho do Senhor. Eu sei, ó Deus, que nós temos a agradecer por tudo, aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor vai fazer, e o Senhor é o Deus do impossível. Então, Senhor, toma a liderança nesta noite e cremos que o Senhor nos ajudará, mais uma vez, tomando o controle, Senhor. E o Senhor está na liderança. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus possa nos abençoar mais uma vez. Podemos assentar. Quero cantar um hino bem conhecido, num cenário no alto do Calvário. Eu não sei se... Vamos ver o Mi primeiro. Não sei que nota, tá? Passou, e o
pelo sangue que banha o madeiro, todos os nós Ele perdoou. Meu nome está nas mãos de Cristo. Meu nome penetrou além do véu. Meu nome está nas mãos de Cristo. O meu nome está escrito. Ei, glória a Deus, glória a Deus. Ele é maravilhoso, né? Jesus estava humilde e amoroso quando aquela lança transpassou o seu lado, né? Mas não foi simplesmente por acaso, por nada, mas que nós pudéssemos ser perdoados do nosso pecado. Aquele sangue que descia aquele madeiro, que garantiu que nós pudéssemos ter um lugar no reino dos céus. Quando aquela lança transpassou, nós estávamos ali com Ele. Quando Ele ressurgiu também, nós ressuscitamos com Ele também. Glória a Deus! E estamos aguardando por aquele grande dia, quando Ele, como diz o profeta, abrir aquele grande livro, começar a chamar o nome dos eleitos. Eu quero estar ali, naquele livro, esperando por esta hora, né? Glória a Deus. Vamos cantar mais um, vamos ver um bem conhecido. Vamos cantar 315, Sião, cidade tão linda. Ei, glória a Deus, a Sião é nossa, né? Esse lugar é meu, esse lugar é seu. E nós vamos estar lá. Glória a Deus. Sião, cidade tão linda. Nela eu almejo morar. Vocês também almejam morar lá? Glória a Deus. Sião, cidade tão linda, nela almejamos morar, pois Cristo nos prometeu um dia vir nos buscar para levar-nos à glória daquela linda mansão, cantando a grande vitória aos remidos de Cristo. Ei, glória a Deus. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão, e em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Vamos cantar assim, ó. Lá em Sião nos espera uma grande multidão, os que lavaram suas vestes no sangue da expiação, renunciaram suas vidas para em Sião ir morar, pois só as almas remidas por Cristo no céu. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão, e em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Amém. Glória a Deus. Lá em Sião nos espera uma grande multidão dos que lavaram suas vestes no sangue da expiação. E como nosso Deus é maravilhoso, né?
Ele nos deu a vida por nós, comprou a nossa salvação e Ele preparou um lugar para nos levar. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão, e em ti não há pranto e também não há dor. Glória a Deus! Estamos esperando por esta hora. Glória a Deus! Vamos adorar a Deus com oferta nesse momento? Glória a Deus! Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é maravilhoso. Glória a Deus! Glória a Deus! Graças a Deus. Vamos cantar assim, ó. Tu és oleiro, como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o oleiro e barro sou eu. Quebra e transforma até que enfim cumpra-se em mim a tua vontade. Como tu queres, Senhor, sou teu. É 362. Tu és oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma até que enfim tua vontade cumpra-se em mim. Tu és oleiro, meu bom Senhor. Eu sou argila na sua mão, vaso de honra e de louvor. Faz-me, Senhor, com tua unção. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro e barro sou eu, barro sou eu. Quebra e transforma até que enfim tua vontade cumpra-se em mim. Venha moldar-me, ó Salvador, pela palavra o teu poder, manso e humilde, faz-me, Senhor, cumpra em mim o teu querer. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma até que enfim. Fala para ele assim, ó. Tua vontade cumpra-se em mim. Tua forma quero viver, servindo a ti com todo fervor. Pela palavra vem remover tudo que impede o teu louvor. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma até que enfim tua vontade cumpra-se em mim. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro,
o barro sou eu. Quebra e transforma, até que enfim tua vontade cumpra-se em mim. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma, até que enfim tua vontade cumpra-se em mim. Ei, glória a Deus, tu és maravilhoso, Senhor. Cumpra em mim a tua vontade, como tu queres. Senhor, eu sou o teu. Tu és o oleiro, eu sou o barro. Quebra e transforma, até que enfim a sua vontade cumpra-se em mim. Sua vontade cumpra-se em mim. Sua vontade cumpra-se em mim. Cumpra-se em mim sua vontade, Senhor. Tu és o oleiro. Você quer ficar de pé um pouquinho? Vamos cantar assim, ó. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma, até que enfim tua vontade cumpra-se em mim. Em tua forma quero viver, servindo a ti com todo fervor, pela palavra e remover tudo que impede o teu louvor, como tu queres. Senhor, sou teu, eu sou teu. Tu és oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma, até que enfim tua vontade cumpra-se em mim. Cumpra-se em mim. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma, até que enfim tua vontade cumpra-se em mim. E quer dizer assim: Senhor, cumpra em mim a tua vontade. Como tu és um oleiro, nós somos argila na sua mão. Transforma-nos conforme a tua vontade. Que essa tua vontade, Senhor, cumpra-se em mim. Venha cumprir essa vontade tua em mim, Senhor, esta tarde. Nós somos o barro e tu és o oleiro. Transforma esse vaso velho em um vaso novo, Senhor. Faz-me, Senhor, conforme a tua unção. Transforma nossas vidas, Senhor. Nós somos vasos quebrados, vasos velhos. Precisa de uma transformação. E o Senhor é capaz de fazer. O Senhor é capacitado para estas coisas, para que possa remover todo aquilo que não presta de nós. Fazer, Senhor, com que a unção do Teu Espírito Santo habite em nós. E é por isso que estamos aqui, Senhor. Não viemos aqui em vão, não, Senhor. Viemos aqui para receber alguma coisa do Senhor. O Senhor tem algo para nós. Isso nós não temos dúvida nenhuma. Senhor, toma o controle nesta tarde, nesta reunião, Senhor. E que possamos, Senhor, sentir aquela atmosfera divina do Teu Espírito Santo.
sentir aquele poder, aquele ser que toque em nós esta tarde, Senhor. O profeta diz: o anjo do Senhor está a um passo de você. Vamos pegar nesse anjo, fazer como Jacó fez. Não vamos se soltar até que o anjo não nos abençoe. Senhor, toma o controle nesta tarde. É para isso que estamos aqui. É por isso que nós cantamos: somente crer. Tudo é possível. Somente crer. E se nós cremos, é porque nós estamos aqui nesta tarde. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Glória a Deus. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Jesus, amado Pai, uma vez mais nos reunimos, Senhor, diante do Senhor, diante da Sua palavra, para buscar mais de Ti, Senhor, para buscar mais da Sua presença, para buscar mais fé, Senhor, mais coragem, mais ânimo, Senhor. E sabemos que o Senhor tem todas essas coisas para nos dar, para nos ajudar, ó Senhor. Também, Senhor, viemos pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pedir que a Sua graça, a Sua misericórdia esteja sobre cada um de nós, Pai, e que nós possamos ter um bom momento em Sua presença. Essa promessa que o Senhor nos fez, que onde estivesse 2 ou 3 reunidos no Seu nome, ali o Senhor estaria, ó Pai. Então venha nos abençoar, venha nos ajudar, que nós possamos sair daqui, Pai, melhores do que chegamos, ó Pai. Que nós possamos sair daqui, ó Pai, melhores cristãos, ó Senhor. Ajuda a cada um de nós, ó Pai. No santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Deus continua abençoando a cada um. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão bem? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, versículo 25. Louvado seja Deus. Um pouco frio, mas aqui dentro tá bom, né? Tá bem agradável. Mateus, capítulo 16, versículo 25 em diante. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Porém, o que por amor de mim perder a sua vida, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo interior, mas perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos e então renderá cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que dos que aqui estão alguns há que não provarão a morte até que vir o Filho do Homem em seu reino. Amém? Senhor Jesus, amado Pai,
Nós pedimos, Pai, que o Senhor traga a revelação da sua palavra aos nossos corações, que o Senhor vivifique a sua palavra em nossos corações, ó Pai, no seu santo e poderoso nome. Amém. Eu quero falar um pouco hoje, irmãos, sobre o tema oportunidade. E Deus, Ele dá oportunidade a cada homem, a cada mulher, a cada um de nós, de tomar a nossa posição, a nossa posição aqui perante a sua palavra, né? E como nós lemos aqui, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Porém, o que por amor de mim perder a sua vida, acha-la. Porque o que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma, o que dará o homem em recompensa da sua alma? Então Deus, o apóstolo Paulo fala que Deus deseja que todo homem se salve e venha ao arrependimento e venha ao conhecimento da verdade, ao conhecimento da palavra, amém? Porque para Deus nos salvar, nós temos que nos render a Ele, nós temos que deixar Ele tomar conta da nossa vida, do nosso dia a dia, Ele nos guiar, nos orientar, amém? E para isso, nós temos que ter uma fé correta na sua palavra, amém? Que Deus, como o profeta nos ensina, Ele nos colocou aqui sobre a base do livre-arbítrio. É a minha escolha, a nossa escolha dia a dia, em estar ao lado da palavra, em estar ao lado de Cristo, amém? E a Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não apenas o começo da caminhada, mas ser constante na caminhada, perseverando, caminhando ao lado de Jesus, amém? Como o profeta nos ensina aqui, assim como Deus, Ele tomou a sua primeira decisão, Ele perante o homem, a primeira maneira que Ele agiu para com o homem, essa vai ser a maneira que Ele vai agir sucessivamente, porque Ele não muda, amém? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, amém? Então Ele deu o poder de decisão para Adão e Eva e colocou eles para eles crer na palavra de Deus. E através da palavra, eles seriam ajudados, eles seriam beneficiados por Deus através da sua palavra, amém? Não através de uma religião, como eles tentaram ali fazer para si uma religião, mas Deus não aceitou aquilo porque tem que ser da maneira provida de Deus, amém? Louvado seja Deus. E da mesma maneira hoje também Deus, Ele tem a sua palavra, Ele tem a sua mensagem, e é através desta mensagem, é através desta palavra que Ele nos sara, que Ele nos cura, que Ele nos ensina a deixar, como a Bíblia fala, para nós lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, amém? E se nós chegamos aqui, se nós temos uma fé correta, todo o desenrolar da nossa vida, vamos dizer assim, é Deus cuidando de nós. Né? Como o profeta nos ensina, muitas vezes a gente leva aquele susto, vamos dizer, em outras palavras, passa por uma determinada situação que ali toma um susto, fica apavorado, às vezes no trânsito, às vezes no trabalho, e alguma situação ali, é Deus nos guardando ali, Deus nos livrando ali, Deus cuidando de nós, amém? Louvado seja Deus, mas para isso nós demos o primeiro passo, permitimos Deus ajudar a cada um de nós, amém? Louvado seja Deus, e Deus nos ajuda através do seu evangelho. Como o apóstolo Paulo nos ensina, não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação, do judeu quanto do grego, amém? Então o desejo de Deus é ajudar o homem, é auxiliar o homem, porque nós somos a família de Deus. E houve uma queda, houve uma transgressão da palavra ali no jardim do Éden, e desde então houve essa separação. E quando o homem está longe de Deus, automaticamente Satanás dá brecha para o diabo. E o diabo começa a influenciar.
Porque, como a Bíblia nos ensina que este mundo já é do maligno. Então, Satanás, ele reina, ele domina ali, mas há um lugar que ele não nos atinge, que é na palavra de Deus, amém? Quando nós estamos sobre essa influência. E para nós estar sobre essa influência de Deus, nós temos que estar sob a influência da palavra. Então, nós estamos sobre a liderança da palavra, a liderança do profeta, a liderança da mensagem da hora. Então, ali uma proteção. Para Israel havia uma proteção quando eles estavam no Egito, as pragas caíam ali no Egito, mas o povo de Israel estava numa cidade ali separada, ali sobre a liderança, sobre a influência da mensagem de Moisés. Então ali eles estavam seguros. A palavra de Moisés, ela era a palavra de Deus para eles, amém? Mas eles tinham que dar crédito àquela mensagem. Crédito àquela pregação, não é? E nós vemos também, Deus tem uma mensagem para nós. O profeta ensina, o agente de Deus hoje é o Espírito Santo. E o Espírito Santo sempre nos leva para a segurança da sua palavra, amém? Mas, às vezes, as pessoas elas querem só o bem material, vamos dizer assim. Só o bem físico, que também faz parte. Isso também é a bênção de Deus, mas a principal cura é lá na nossa alma. É a segurança, uma vida correta, uma fé estabelecida na palavra. Amém? Louvado seja Deus. Quero ler com os irmãos aqui em São João, capítulo 6. Nós observamos Jesus quando ele estava aqui na terra, em que ele multiplicava os pães, os peixes e assim por diante. E a multidão estava seguindo a Jesus, aquela multidão estava desejando estar onde Jesus estava. Mas nós podemos observar que Jesus vem e nos ensina aqui em São João capítulo 6, versículo 24 em diante. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, eles observaram que Jesus tinha saído de perto deles para outro lugar. Nem os seus discípulos entraram, eles também nos barcos e foram a Capernaum, em busca de Jesus. E achando da outra banda do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade, vos digo que os me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este selou o Pai Deus. Amém? Então nós observamos que aquelas pessoas estavam buscando a Jesus apenas por saciar a sua fome ali, natural, vamos dizer assim. Sua fome, a sede, vamos dizer assim, do corpo físico. Mas quando Jesus chegou e falou a palavra que ia lá e curar a alma daquelas pessoas, nós observamos aqui em Lucas, em João 6, capítulo 6, versículo 60, a Bíblia fala, muito, pois os seus discípulos, ouvindo isso, disseram, é dura essa palavra, quem a pode ouvir? Então, eles pegavam apenas aquilo que era de proveito natural, vamos dizer assim, para eles. E o profeta nos ensina que espírito não morre. O corpo, ele é mudado, mas os espíritos, eles continuam influenciando as pessoas. Mas louvado seja Deus, por isso que Deus continua nos influenciando a se alimentar a nossa alma. A palavra que sustenta a nossa alma, amém? Louvado seja Deus, porque o apóstolo Paulo nos ensina que se nós buscássemos a Deus apenas para este tempo, nós seríamos os mais miseráveis, não é? Porque tudo aqui é passageiro. A Bíblia fala para nós não olhar, não focar, não colocar, em outras palavras, a nossa atenção naquilo que nós vimos, mas naquilo que nós não vimos. Porque o que nós vimos é passageiros.
Mas há uma recompensa para aquele que abraça a oportunidade do Evangelho, vamos assim, amém, irmão? Louvado seja Deus. E esse é o desejo de Deus, que nós abraçamos a oportunidade, cada um de nós, porque Deus nos dá a oportunidade. O profeta nos ensina que a natureza prega para o homem. O sol prega para o homem, quando ele nasce, ele está forte ali, e assim vai ficando cada vez mais forte, chega no meio do dia, a sua virtude máxima ali, vamos dizer, o seu calor, mas vai no decorrer do dia, vai passando, e ele vai se enfraquecendo. Então chega a tardezinho, ele não está mais ali, mas no outro dia, ele volta de novo. Isso mostrando que há uma ressurreição, que há uma vida eterna para nós, amém? E é através da palavra que cura a nossa alma que nós alcançamos essa libertação para nós, amém? Porque sem isso, sem Jesus Cristo, não há recompensa, não há salvação, amém? Não através de uma religião, mas através da palavra de Deus, amém? Você é grato a Deus por isso? Então, devemos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá, que Deus nos tem dado a cada um de nós, amém? Porque Deus, ele não leva ninguém ao julgamento sem antes adverti-lo. E se o homem segue, se a pessoa segue sobre a sua própria influência, o seu próprio caminho, o profeta ensina que a pessoa está atraindo para si a ira de Deus. O juízo de Deus, vamos dizer assim, porque quando aquele jovem rico ele chegou até Jesus, o profeta nos ensina que ele foi até a pessoa certa, e ele tinha um motivo correto, ele desejava obter a vida eterna, ter vida em si, mas porém ele era religioso, ele foi criado num lar religioso, num lar cristão, vamos dizer assim, mas não bastou apenas aquilo, ele precisava de algo a mais. A religião não foi suficiente para ele. Ele precisava do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E ele chegou até o Senhor Jesus e falou: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, olhando para ele, falou: o bom é um só, que é Deus. Ele é bom, mas não há homem bom. A Bíblia fala que não há ninguém que busque a Deus. Então não é o homem buscando a Deus, porque essa natureza sempre vai ir contrário às vontades de Deus, mas é a graça de Deus me buscando, te buscando, nos buscando, nos trazendo para próximo de Deus, nos dando a oportunidade de ter uma fé correta, amém? Louvado seja Deus. Ali no jardim do Éden, o profeta nos ensina que quem deveria ter ido ao encontro de Deus e clamado: Pai, eu pequei, eu errei, era Adão, mas ele não foi. A natureza do homem é se esconder, mas Deus usou de misericórdia com Adão e foi buscar Adão: Adão, Adão, onde tu estás? A graça foi manifestada ali para aquele homem, amém? E a graça foi manifestada a mim e a cada um de nós. Não é nosso mérito, mas é a graça de Deus para nós aceitar esta mensagem que alimenta a nossa alma. Não uma religião, mas a palavra viva que alimenta a nossa alma. Como nós lemos aqui em São João 6, aqueles israelitas, aqueles judeus ali, eles falaram para Jesus: olha, os nossos pais se alimentaram do pão ali no Velho Testamento, no deserto, eles se alimentaram do maná. Mas Jesus falou: eles se alimentaram do maná e estão todos mortos. Eu sou o verdadeiro pão que dá vida ao homem. Amém? Louvado seja Deus. E é este pão que dá vida para mim, para você, para cada um de nós. Louvado seja Deus. Mas eu, você, cada um de nós temos que aceitar, temos que se alimentar deste pão, desta palavra. Não de uma religião, porque o apóstolo Paulo nos ensina que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então, aqueles que se alimentam da palavra, isso vai adquirindo, vai nos dando fé, nos encorajando para vencer as adversidades, os problemas, as labutas que aparecem.
Porque certamente o profeta ensina, nós não vamos ser levados com uma carruagem, em outras palavras, com muita comodidade para o céu, enquanto nossos irmãos, eles foram através de açoites, através de lutas, através de problemas, de adversidades. Não, eles foram através de problemas. E hoje também nós enfrentamos problemas, enfrentamos adversidade. Mas Jesus falou, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também vencereis, amém? A Bíblia fala, aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Louvado seja Deus, você é grato a Deus por isso? Então não é a força do homem, o mérito do homem, a obra do homem, não, mas é pela graça de Deus. Nós observamos Raabe, observamos que ela deu crédito, ela aproveitou da melhor maneira possível a oportunidade que ela teve, que Deus deu para ela. Quando os espias, Josué mandou os espias ir lá para Jericó, examinar aquela terra, vamos dizer, aquela cidade, observar. Então, os guardas, os líderes daquela cidade foram em busca dos espias. E essa mulher, Raabe, ela abrigou os espias ali, escondeu os espias em seu lar, em sua casa. Porque ela tinha ouvido, olha, a fé vem de ouvir. Ela ouviu o que Deus tinha feito através do povo de Israel, quando eles estavam saindo do Egito. E ela deu crédito à pregação daqueles homens, a acontecimento que aqueles homens estavam falando para ela, vamos dizer assim. E isso trouxe para ela salvação. Isso trouxe para ela ajuda. Eles selaram ali com ela um acordo, vamos dizer assim, olha, você coloque um cordão de escarlate na janela da sua casa, da sua morada, e traga a sua família para dentro ali. Que quando nós invadir essa cidade ali, nós vamos observar o cordão ali como um sinal. E a morte não ia entrar ali. Amém? Então ela aproveitou a oportunidade. Louvado seja Deus. E assim, que Deus nos dê a graça de a cada dia nós aproveitar a oportunidade, a cada culto, a cada momento, não é? Porque isso vai trazer para nós ajuda, auxílio de Deus, amém? Nós observamos aqui um personagem na mensagem, vem e segue. O jovem rico, o profeta ensina, agora veja, ele tinha que seguir alguém. Agora ele tinha que seguir a influência das pessoas com que ele estava associado. A influência de alguma jovem, a influência de algum grupo de rapazes com os quais ele estivesse associado. Seus colegas de escola ou seguir a Jesus Cristo. É uma decisão, né? Mesmo com toda a sua bondade, ele sabia que não tinha vida eterna. Criança, é nisto que você tem que pensar, entende? Agora olhem para o rapaz nesta noite, o que ele poderia ter sido e o que ele é nesta noite? Ele está em algum lugar. Ele era um homem, ele está em algum lugar, ele está esperando o julgamento. Ele está esperando encarar o julgamento naquele dia, sendo que ele rejeitou a mesma oportunidade que é apresentada a vocês, crianças, nesta noite. Quase sobre a mesma circunstância, bons meninos, boa personalidade, bons pais e boas mães. Como vocês têm, não precisam nem mesmo trabalhar, a menos que vocês queiram. Vocês compreendem? Mas tem alguma outra coisa que precisa seguir a isto, há algo que precisa seguir a isto. Aquela palavra nesta noite nunca morre. Ela ainda é um desafio para cada rapaz, para cada moça. Segue-me, entende? É ainda um desafio para cada um de nós. Ainda uma oportunidade para cada um de nós, não é? Palavras não morrem. Toda vez que você fala uma coisa qualquer, lembre-se, se for dentro do seu carro, em secreto, se for no púlpito, se for na esquina com seu namorado, namorada, onde quer que for, elas nunca morrem, elas vivem para sempre. Quando eu vi aquela moça, numa noite dessas, moça jovem, bonita, atriz, até Hollywood, eu a vi morrendo.
tentando alcançar algo, buscando ajuda, ela morreu de ataque cardíaco, a senhorita morre. E então isto foi há 2 anos atrás, e eu vi morrendo, e 2 dias depois ela realmente morreu. Então, numa noite passada, eu ouvi a voz da moça, como? Meus filhos estavam me dizendo o tempo todo, papai, o senhor foi lá no Rio, sem retorno, eles fizeram um filme sobre ele, e vai passar nesta noite. Eles me falaram que, numa certa noite, seria exibido. 1 semana ou 2 mais adiante, eu pensei, bem, eu quero ver, porque eu tenho estado lá naquele rio 2 ou 3 vezes, umas 5 vezes, eu acho. Bem, eu decidi ver o filme. E a senhorita Marilyn atuou naquele filme. Bem, aquela era a moça que eu vi na visão. E lá estava ela naquele filme representando aquela personagem, naquela atuação que ela fez. Talvez há uns 15 anos atrás, era um filme antigo, talvez uns 20 anos atrás, e ela está morta há 2 anos. E lá está ela novamente, viva, a mesma atuação, as mesmas palavras, entende? Ficou tão bem gravado na fita magnética que parece que ela está viva novamente. Não somente isto, mas tudo o que dizemos está viva. Cada palavra que nós falamos não pode morrer. Há palavras passando através deste reino agora. Imagem de pessoas e televisão capta essas coisas. Você pode falar aqui e pessoas te ouvem ao redor do mundo. No mesmo segundo, mesmo antes de você poder ouvir suas palavras, elas vão ao redor do mundo através da eletrônica. E a grande tela de Deus as capta, e cada movimento, cada ação que você faz, você vai ter que dar conta no julgamento, você compreende? Então, meu jovem, é uma boa coisa parar e pensar sobre estas coisas, porque você vai se encontrar com aquilo outra vez. Não é? A Bíblia fala que todos nós vamos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Mas louvado seja Deus que nós aceitamos aquele sacrifício cordeiro. O profeta diz assim, nós não somos perfeitos, mas temos um cordeiro perfeito intercedendo por mim, por você, por cada um de nós, amém? Por isso nós temos que se agarrar a esta mensagem, a esse evangelho. Como disse Paulo, é o poder de Deus para a salvação. E quando o diabo vem e acusa e aponta nossas falhas, nossos erros, nós podemos apontar o sacrifício de Cristo, porque nós aceitamos esse sacrifício, amém? Então Deus, o profeta ensina, Deus não vê mais o pecador, mas Ele vê o sangue do cordeiro ali, que tira o pecado do mundo. Como o profeta João, quando ele viu a Cristo, ele falou, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Louvado seja Deus. Então, é através desse sangue. Então, o diabo tem uma arma para apontar para os filhos de Deus. Mas eu e você temos também um escudo para nós nos esconder. Louvado seja Deus. É apenas nós aceitar este evangelho. Porque se qualquer pessoa não aceitar esse evangelho, não aceitar esse recurso que Deus nos disponibilizou para nós, para cada um de nós, não há salvação para o homem, para a mulher. Por isso que o mundo está desta maneira, está seguindo indo para onde está indo, vamos dizer assim, cada vez pior. E é isso que a Bíblia fala, que no tempo do fim, quem é limpo vai se limpar mais, mas o sujo, ele vai se sujar mais. Isso é uma maneira de nós nos limparmos, como o profeta ensina, é uma gota do sangue do Senhor Jesus Cristo. Uma gota desse sangue nos purifica e nos limpa de todo o pecado. Por isso nós somos gratos quando nós recebemos o evangelho, como Raabe, ele recebeu esses espias de bom grado em seu coração. E nós recebemos esse evangelho, recebemos Atos 2:38, que devemos fazer para ser salvos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E daí você vê o que Paulo nos ensina aqui, em Atos nos ensina que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Mas para invocar este nome, precisa um ensinamento correto, precisa uma fé correta, precisa um profeta para nos mostrar estas coisas. Porque a palavra vem ao profeta, e o profeta leva ao povo. Então isso traz segurança ao povo, traz segurança para a nossa alma. Amém? Louvado seja Deus, como o profeta nos ensina daquela irmã que estava indo visitar a sua filha, e de repente uma tempestade, de repente um problema, de repente uma dificuldade se chega na vida do cristão, da cristã. Mas quando ele está ali ancorado, ali, ele sabe aonde está posicionado. Louvado seja Deus, como aquela menininha que estava ali na tempestade, no mar ali, e o vento balançando o barco para lá e para cá, e as ondas atingindo aquele barquinho. Mas era o pai dela que estava ali, guiando, orientando ali na liderança. Então, ela estava segura, porque ela conhecia o seu pai. Amém? Louvado seja Deus. E este evangelho tem que nos dar segurança. Tem que nos dar segurança em nosso coração. Às vezes as adversidades, os problemas vêm, o diabo ataca na saúde, ali na financeira, em várias áreas ele ataca, mas na sua alma ali, você sabe aonde está posicionado a sua fé. O profeta nos ensina uma mensagem que, como a âncora, quando ela é largada e ela encontra uma rocha fixa, uma rocha ali, o vento pode balançar para lá e para cá, aquele barquinho, mas ele não vai afundar, porque aquela âncora está na rocha, está em Cristo, está na palavra. E nós observamos aqueles homens judeus ali, quando Jesus pregou a palavra: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Esta palavra é muito dura para nós. Nós não suportemos esse batismo, não suportemos andar desta maneira, desta forma. É muito difícil. Mas quando Jesus voltou e olhou para os discípulos ali: e vós, não querem ir também? Mas os discípulos reconheceram que ali estava mais do que um homem, estava mais do que um profeta. Pedro falou: para onde nós vamos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Louvado seja Deus, que nós podemos observar nessas personagens, irmãos, que os filhos de Deus, eles têm umas características de não arredar o pé da palavra, de reconhecer a palavra. Não, eu tenho fraqueza, eu tenho minhas dificuldades, mas eu sei, Deus vai me ajudar. Amém? Nós observamos o jovem rico, ele chegou diante do nosso Senhor Jesus Cristo, e estava tudo, vamos dizer assim, mais facilitado para ele. Tinha uma grande influência, sua família tinha uma grande influência, por certo vinha numa família tradicional, foi facilitado ele ir até Jesus Cristo. Mas quando ele recebeu a palavra, ele saiu dali muito pesaroso, porque Jesus falou: vende tudo os teus bens e doa aos pobres, e reparte aos pobres. E a Bíblia fala que Deus amou aquele jovem. Mas ele chegou diante da palavra e então retrocedeu. Mas nós observamos a samaritana, toda aquela dificuldade na visão da sociedade, vamos assim, uma mulher de baixa moral e assim por diante, uma vida suja perante a sociedade, mas ali no seu interior havia uma semente eleita, em que o diabo teve que largar ela ali, porque ela aceitou a palavra, ela aceitou, é o único que podia ajudar ela, libertar ela daqueles problemas, daquelas dificuldades, daquelas influências do diabo. E o único que pode libertar nós é Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra. E então nós estamos seguros. Amém? Louvado seja Deus. Isso traz segurança para nós. A religião, às vezes, ela não traz segurança. Mas, como o profeta nos ensina ali em Israel, quando Saul, apontando para a religião, quando todos aqueles líderes de Israel estavam diante de Golias, diante daquela adversidade, diante daquele grande problema, o profeta nos ensina, estavam tremendo a canela ali, de medo daquele homem, de medo, imagina, um grande homem ali. Mas o profeta nos ensina que aquelas palavras de Golias, elas chegaram ao ouvido errado, chegaram até Davi.
E Davi usou aquela oportunidade que Deus tinha dado para honrar o nome de Deus. Amém? Louvado que Deus nos ajude a também, cada dia, Deus nos dá uma oportunidade de sermos melhores filhos, melhores cristãos, de fazer um culto melhor, de fazer o nosso culto no lar melhor, de tirar um tempo melhor para Deus. Porque nós observamos essas as características dos filhos de Deus. Quando Deus chegou até Abraão, Abraão não deu qualquer coisa para Deus. Não, ele reconheceu que ali estava vindo Deus. Ele falou, meu Senhor, não te passes de mim. Então ele chamou Sara, falou para Sara preparar um bolo ali, falou para o seu servo, vai lá e pega uma vitela, uma novilha boa, melhor que tiver ali, e vamos fazer um assado para Deus. Então ele tratou o Senhor da melhor maneira possível. E hoje Deus se apresenta para nós através da palavra. O profeta diz assim, Deus se apresenta através da palavra, Deus se apresenta para nós através de um irmão, através de uma irmã. Deus, Ele trabalha de várias maneiras. Mas louvado seja Deus que temos essa segurança em nosso coração. Porque os problemas vêm, as dificuldades vêm. E como nós temos aprendido, às vezes o diabo ele vem e nos atinge no físico, nos atinge no emocional, nos atinge ali com problemas, com adversidades, mas nós sabemos aonde recorrer. Como o profeta, ele nos ensina que teve um irmão, teve um sonho e ele estava fugindo, fugindo de uns lobos. No sonho, ele era um coelho, se não me engano, e estava fugindo, estava vindo uns lobos atrás dele. E vindo, e pega, e ele avistou uma grande rocha. E naquela rocha havia uma fenda. E ele conseguiu entrar naquela fenda. Então, isso trouxe segurança para ele. Nós temos uma rocha também, para nós buscar socorro em nossas adversidades. Amém, irmãos? Vamos se colocar de pé. Louvado seja Deus por esta rocha que está ao meu, ao seu, ao nosso alcance. Né? Senhor Jesus, amado Pai, nós somos gratos ao Senhor por o Senhor ter nos enviado uma mensagem que alimenta nossas almas, Senhor. E é isso que eu preciso, é isso que a minha alma precisa, Senhor. É desta palavra que alimenta a minha alma, Senhor, que me dá força quando vem as dificuldades, que me dá força quando vem as adversidades, os problemas, Pai, ali. E nós sabemos que nós encontramos Satanás ali fora, Senhor. A cada dia é uma luta, a cada dia, Pai, é uma prova, é uma batalha, Senhor. Mas, Senhor, louvado seja Deus, que há um pão da vida, que há um esconderijo, que há um lugar onde nós podemos se esconder, Senhor, e ali encontrar segurança para nossas almas, Senhor. Aonde o aflito encontra consolo, ó Pai, aonde, Senhor, nós encontramos alegria, descanso, ó Senhor, para nossos corações, para nossas almas, ó Pai. Não através de uma religião, não através, Senhor, de uma fé superficial, ó Pai, mas através do seu sangue, através do Calvário, ó Pai. Nós não damos conta, Senhor. Eu não dou conta, ó Senhor. Eu não consigo de mim mesmo, ó Senhor. Mas eu busco esse recurso dado pelo Senhor, ó Pai, que está à minha disposição, que está à disposição de cada um de nós, ó Pai, para nós vencermos a Satanás, ó Senhor, para nós vencermos a nós mesmos, Senhor, para eu vencer a mim mesmo, Senhor. Que é isso que eu preciso, ó Pai, é isso que cada um de nós precisamos, é vencer esse velho homem, é vencer essa velha natureza, ó Pai, e ser mais humilde, ser mais grato, ó Senhor. E quando nós vencemos isso, ó Pai, nós vamos te servir da melhor maneira, ó Pai. Ó irmão, fale com ele, ele está aqui para te ajudar, para nos ajudar. Ó Senhor, louvado seja teu nome, ó Senhor. Dá-nos força, ó Pai. Quando nós vencemos esta velha natureza, como aquela mulher escrava que aquele Senhor salvou ela, comprou, pagou o preço para ela saiu dali e foi servir aquele homem, não por um dever, mas como gratidão por ele ter comprado a liberdade dela, Pai.
e ajude a cada um de nós a termos esse sentimento em nossos corações, ó Pai, lá em nossos lares, lá no nosso trabalho, Senhor, lá na escola, seja em qual for o lugar, ó Pai, que nós possamos ter esse sentimento de gratidão em nossos corações, ó Pai, e te adorar e te servir da melhor maneira possível, ó Pai, porque o Senhor é digno, porque o Senhor pagou um alto preço por nós, ó Senhor. Então, obrigado, ó Senhor, por aquele dia no Calvário. Obrigado, ó Senhor, por pagar o preço pelas nossas curas, ó Senhor, pelas nossas libertações, ó Pai, pela nossa paz, pelo nosso consolo, pela nossa família, ó Senhor. Obrigado por o Senhor ter pagado aquele preço, ó Pai, e nos dado isto em nossas mãos, ó Senhor. Nós não temos condições de manter, ó Pai, mas, Senhor, mantenha, segura nossas mãos, ó Senhor. Mantenha uma influência correta em nossos lares, ó Pai, em nossos casamentos, ó Senhor, em nossas vidas, ó Senhor. Nos ajuda a manter uma atmosfera correta, ó Pai. Em qualquer lugar que nós precisarmos ir, ó Senhor, vá conosco, ó Senhor, que nós precisamos, ó Pai, dependemos dessa atmosfera correta, desta presença gloriosa, ó Pai, que o Senhor nos deu a oportunidade de entrar nesta presença, Pai. Ó Senhor, louvado seja teu nome, ó Pai, engrandecido seja teu nome, ó Senhor. O apóstolo Paulo fala para mim e para você, para nós termos ousadia para entrar no Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado, e ali no Santo dos Santos há um maná que nunca perece, que nunca perde a sua virtude. Há um maná ali que sustenta a minha, a sua, a nossa alma viva de pé. Não é uma religião que vai nos sustentar, mas é este maná vivo que desceu do céu, que estava ali em nosso Senhor Jesus Cristo, e aquelas pessoas, elas não deram valor a este maná, mas agora o mesmo Senhor Jesus Cristo está diante de mim, de você, de cada um de nós, para alimentar os nossos corações, as nossas almas, e trazer esta convicção que nós temos um reino, nós temos uma cidade cujo construtor e artífice é o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu creio que Deus quer trazer essa segurança em nossos corações a cada culto, a cada momento, para amanhã ali nós encarar Satanás de peito aberto, de cabeça erguida, sabendo de onde nós estamos indo. Como quando Jesus ele veio aqui, ele falou: eu vim do céu e vou voltar para o céu. E é essa convicção que eu e você devemos ter, irmãos. Saber para onde nós estamos caminhando. Ó Deus, obrigado, ó Senhor, por esse momento. E sela isso em nossos corações, ó Pai. Pois nós pedimos, Pai, no seu santo e poderoso nome, Senhor. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Mão dentro do mar. Você já pôde sentir bem? Você pôde ter um momento com Ele? Então que Deus abençoe a todos nós e Deus nos dê uma boa semana, guardado no nome de Jesus. Amém.